o Natal, época de trocar presentes, frequentar amigos secretos, festas, encher o bucho em confraternizações, almoço na casa de parentes, amigos. Mas é só isso o Natal? Quer saber mais? Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. Alguns críticos do Natal, e consequentemente inimigos do cristianismo, eles consideram essa data machista, xenofóbica, entre outras coisas. Mas eles dependem e precisam muito mais do cristianismo e da Bíblia do que o próprio cristão em si. Aliás, para que o Estado laico exista, ele depende necessariamente do cristianismo e do nascimento de Jesus Cristo. Mas antes de continuarmos, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vivemos dias estranhos, onde o Natal é considerado uma data xenofóbica, patriarcal, machista, entre outros absurdos. Mas qual é o significado do Natal? E essa é uma pergunta para os seus críticos, pois se é fácil ser ateu no mundo cristão, imagine sê-lo antes da mensagem de Cristo e do Novo Testamento, que diz que ele nasceu para nos salvar. Mas salvar de quê? Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas viam, entendiam e até confundiam os símbolos cósmicos com a fúria avassaladora dos deuses. Por exemplo, um simples eclipse era sinal de que os deuses estavam furiosos e precisavam ser apaziguados. E qual era a forma de apaziguá-los? Sacrifício. E esse sacrifício, em algumas vezes, era feito com animais, em outras vezes eram sacrifícios humanos, como por exemplo, mulheres, crianças e até homens, principalmente guerreiros. E essas pessoas eram sacrificadas da seguinte forma: elas tinham seu coração arrancado de seu peito enquanto elas estavam ainda vivas. E esses sacrificadores, eles comiam e até ingeriam o sangue dessa pessoa enquanto ainda o coração estava pulsando e o sangue quente. Foi exatamente no momento em que Moisés trouxe consigo as tábuas das leis que o mundo, o qual conhecemos, começou. Não é o mundo moderno e não confundir com a parte histórica da coisa. Mas a partir daquele momento, o sacrifício, principalmente humano, não era mais necessário. Portanto, podemos dizer que se hoje não há necessidade de sacrifício de animais e nem de humanos e nem o seu sacrifício, é porque tudo começou no tempo do Velho Testamento e com a Bíblia. Mas Júlio, na Roma, na Grécia Antiga, não tinha sacrifícios. Pelo contrário, tinha e muito. Por exemplo, a hecatombe, que era o sacrifício de 100 bois, que aliás, na Roma Antiga acontecia praticamente o tempo todo. Lembrando que carne bovina na Europa não é um artigo de primeira qualidade, pelo contrário, é até escasso. Imagine no mundo atual, com quase 8 bilhões de habitantes, cada pessoa sacrificando 100 bois ou até sacrificando o seu próximo em prol de limpar os seus pecados e pedir perdão a Deus ou aos deuses. Quando se lê o Antigo Testamento, é muito comum encontrarmos passagens onde há profecias dizendo sobre um Redentor, aquele que vai nascer e dar a sua vida em prol da humanidade, aquele que vai derramar o seu sangue pelo próximo. E com a chegada dele, tudo mudará. Então, primeiramente, havia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo, as leis de Moisés, portanto, eram o verbo falado, eram o verbo escrito e não o verbo encarnado. E isso servia como uma base educacional para que as pessoas tivessem um conhecimento do certo e do errado. A palavra Natal é originária do latim natalis, que é derivada do verbo nascor, que tem o significado de nascimento. E com o nascimento de Jesus Cristo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Manjedoura é o lugar onde os animais se alimentavam nos estábulos, e era um local sem nenhuma forma de higiene, aliás, era um local precário, e foi exatamente ali que Jesus Cristo nasceu. E a partir desse momento, Jesus começou a explicar as leis aos homens. Ele foi abandonado, apedrejado, humilhado, torturado, difamado
por várias e várias formas. E quando ele estava na cruz, expirando o seu espírito para o Pai Eterno, nesse momento ele ainda desejava que o seu corpo ainda deixasse alguma coisa para os homens. E foi aí que o centurião, ao espetar o seu flanco direito com uma lança, surgiu um líquido que era uma mistura de água, dizem, com sangue. Ou seja, mesmo depois de morto fisicamente, Jesus ainda deixou algo, com o seu coração sendo transpassado por uma lança. Com a sua morte e a Páscoa, o grande sacrifício, o sacrifício final, foi realizado. E lembrando que Jesus se entregou às leis dos homens, pelos homens a Roma. E, diferentemente do sacrifício com animais, o sangue de Jesus Cristo redime a todas as pessoas, crentes ou não, antes mesmo até do seu nascimento. O Natal, portanto, é a comemoração do nascimento daquele que deu a sua vida por nós, mas, sobretudo, a renovação da aliança com o Criador. E o Natal, tal como o conhecemos, só existe por conta desse fato. E se você é ateu, cristão ou não é nada disso, e também não foi oferecido como sacrifício aos deuses para apaziguá-los, gostando ou não, agradeça ao cristianismo. O Natal é uma época de reflexão e introspecção. É época de revermos a nossa vida como foi durante esse ano corrente e pensarmos em nossos erros e o nosso acerto. E a mensagem principal do Natal é o amor. Seja esse amor primeiro a si mesmo e depois ao próximo, pensando no Criador. Acredite ou não, o amor ainda é a maior mensagem. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!